Olá a todos, hoje é dia 8 de outubro de 2021. O tema do vídeo é liberdade. Ser livre. Liberdade é a coisa mais importante que existe na vida de um ser. É importante, pois sem ela, o ser não pode expressar o máximo do seu potencial. Ele não pode evoluir o seu máximo. Ele não pode adquirir o máximo de informações e crescimento possíveis. Sem a liberdade, o ser fica totalmente limitado. Limitado às coisas que outros seres, ou os mesmos seres, ou algo ou alguém determina. A liberdade, portanto, é a coisa mais importante que qualquer ser, seja humano, seja animal, seja vegetal, qualquer ser precisa ter na vida. É por isso que o todo Deus dá o livre-arbítrio para cada ser. O livre-arbítrio nada mais é do que isso, é uma liberdade de escolhas, de poder escolher o que fazer da vida. Cada ser tem o seu ego, ou seja, a sua personalidade, e ele pode decidir as coisas na qual quer fazer na vida, suas preferências, seus gostos e etc. É claro que o livre-arbítrio ele tem um limite, porém esse limite é extremamente grande, então o ser pode fazer muita coisa com o seu livre-arbítrio. Tá? Mas claro que tem um limite, mas esse limite é praticamente gigantesco. As pessoas muitas vezes nem sequer chegam próximo disso. Portanto, dá para crescer muito, fazer muita coisa com o seu livre-arbítrio. Porém, mesmo Deus, o todo, dando o livre-arbítrio para cada ser, outros seres humanos, por exemplo, gostam de tirar isto, de escravizar as pessoas, de tirar a liberdade das pessoas. E isso não pode acontecer, pois quando você tira a liberdade de um ser, você está tirando a possibilidade dele de evoluir, de crescer e de contribuir também com tudo, com todos os irmãos, com todo o cosmos. Pois cada ser no qual é tirado a liberdade, ele deixa de fazer as coisas na qual poderia fazer. Ele deixa de crescer o máximo, ele deixa de evoluir o máximo, ele deixa de contribuir o máximo. Então, cada ser que é tirado a liberdade, ele deixa de fazer aquilo no qual veio muitas vezes fazer. É claro que muitos, mesmo com a liberdade, não fazem o que vieram fazer. Mas, porém, sem a liberdade, fica praticamente impossível dele realmente executar aquilo no qual veio fazer. Todo ser veio aqui, por exemplo, na Terra ou em qualquer lugar que esteja, com um propósito de fazer algo no qual fará melhor do que qualquer outro ser e no qual fará, contribuirá com tudo e será de benefício para todos. Então, cada um no qual não tem a liberdade, ele deixa de fazer isto que iria contribuir para um bem maior. Existem algumas coisas que acontecem nesse planeta Terra que eu gostaria de deixar antes de falar mais sobre a liberdade. Porém, isso é importante de ser explícito, de ser mostrado, pois está acontecendo. Já aconteceu há muito tempo atrás e continua acontecendo. A primeira coisa que me chocou muito após estudar, pesquisar e ler foi o que acontece com as mulheres na Índia. Lá existe uma estrutura criada chamada castas, que nada mais é do que uma divisão social. Então em cima fica os brahmanes, que são a cabeça, o intelecto, né? E atividades religiosas. Depois tem um outro tipo de castas, depois outro. O segundo são os militares, os governantes. O terceiro são comerciantes e artesãos. A quarta casta são servos. E tem lá embaixo, que eles chamavam de Dalits ou intocáveis. Estes é denominado que não tem castas.
Então esses são um ser que eles consideram impuro, que vale menos do que um animal, digamos assim. Isso aconteceu há muito tempo atrás e, na verdade, até hoje acontece. Essa estrutura faz com que os do topo escravizem todos os de baixo. E os últimos, eles nem sequer escravos podem ser, porque são impuros. Então eles vivem, vamos supor, pior do que um mendigo aqui no Brasil, tá? Pior. Porque o mendigo ainda pode transitar pelas cidades, pode, aqui no Brasil, pode crescer, ele pode sair desta. Agora, um Dalit, um intocável na Índia, é quase que impossível ele sair desta. E, há um tempo atrás, nem mesmo podia ir para as cidades depois da tarde, no anoitecer, pois diziam que ele sem sombra poderia deixar os outros impuros. Fora que tem a coisa também de que eles não aceitam receber comida de quem não está em alguma dessas castas, pois também consideram impuro. Mas tem um detalhe: dinheiro eles recebem de qualquer casta. Qualquer um que der dinheiro para eles, eles falam que o dinheiro não é impuro. Todo o resto é impuro que vem desses sem castas, os intocáveis. Porém, o dinheiro, se vier deles, não é impuro. Mas o que mais me chocou, na verdade, foi o que fazem com as mulheres na Índia. Primeiramente, a mulher ali ela é obrigada a casar com um homem na qual eles decidirem. E não há amor, não há nada. Ali o único objetivo é de que seja da mesma casta para que haja o quê? Um bem financeiro maior para as famílias. Então a família ela tem de pagar um dote para a família do marido, né? E esse dote geralmente é um valor alto. Tem famílias que até fazem empréstimos para isso, ficam endividadas. Tem também as que não conseguem pagar esse dote. Já há casos de famílias que não foram possível pagar os dotes ao marido e que muitas vezes as filhas elas somem ou morrem num acidente em casa. Alguma coisa assim esquisita acontece com a filha. Fora isso, há também a questão dos casamentos, que muitas vezes as famílias se endividam para pagar o casamento, que é uma festança de dias e dias e dias, né? Muitas vezes também se endividam e ficam pagando a vida inteira uma dívida por causa desse casamento. E tem várias outras coisas que acontecem. Por exemplo, a mulher ela tem que andar atrás do marido, na sua sombra, quando vai para algum lugar, por exemplo, quando vai para um shopping, um mercado, o que for. Além disso, a mulher é como ela se torna uma serva do marido, uma escrava. Ela tem que ver o marido como um Deus, o seu Senhor, e estar totalmente submissa a ele, o que ele quiser fazer. E bem cedo, eles já pegam as crianças, assim que já adquirem uma certa idade, adolescência, por exemplo, as famílias geralmente já vão atrás de encontrar um marido para casar essa menina. E além disso, colocam que a mulher, o objetivo dela depois é procriar, ou seja, ter filho, fazer filho e cuidar do filho, né? E mais importante para eles é que o filho nasça homem. Quando nasce mulher, por exemplo, é considerado que a mulher é infértil. Enquanto ela não consegue dar um filho homem, é como se ela fosse infértil. Então fica se tentando conseguir um filho homem. Qual o objetivo disso? Para que continue essa estrutura montada, de que o homem é o superpoderoso, o Deus, e a mulher é uma serva.
E outra coisa acontece, a mulher, depois de casada, ela não pode ter contato mais com nenhum homem. Muitas vezes nem mesmo o pai, nem mesmo o irmão. E há também uma coisa que me chocou muito, foi uma prática chamada sati, que é uma autoimolação. O que significa isso? Que a mulher, muitas vezes, quando o marido morre antes dela, ela se sacrifica queimada na fogueira da pira funerária do seu marido. Essa prática horripilante já acontecia com muita frequência um tempo atrás, e quem sabe se hoje também isso não continua acontecendo. Mas tem um detalhe, quando a mulher morre antes, por exemplo, do que o seu marido, lá é dito para que o marido arrume uma outra mulher, né, e continue vivendo. Por que não faz o mesmo também o homem quando morre a mulher antes? Mas isso não acontece. Essa estrutura do que é feito com as mulheres na Índia é uma coisa horrível, tirando a liberdade do ser feminino. Ali as mulheres são totalmente submissas, elas não têm escolhas. Elas crescem e o máximo que vão poder fazer na vida é ficar em casa cuidando da família, cuidando dos filhos e torcer para que tenha um marido que não a maltrate, não judie dela, não torture, não a torne realmente, literalmente, uma escrava. Então toda a liberdade dela é tirada. Isto acontece também praticamente no mundo todo, mas não dessa forma tão agressiva, né? O que acontece no mundo muitas vezes é que a mulher é vista como ser apenas para ficar em casa, cuidar de filhos, igreja e etc. Mas na Índia isso é uma coisa muito agressiva, uma coisa que está no extremo, né? Ali a mulher não tem chance sequer de sair disso praticamente, né? Muitas mulheres fogem, muitas mulheres às vezes acabam até que matando o marido por causa disto. Portanto, isso que fazem com as mulheres tem que acabar imediatamente. As mulheres têm que ser livre para escolher fazer da vida aquilo que quiser, e não ser submetida a um homem. Isso tem que acabar, essas pessoas têm que expandir suas consciências e pararem de fazer este mal no qual estão fazendo. Obviamente que, devido à lei do eletromagnetismo, à lei do karma, tudo isso que estão fazendo imediatamente está voltando para eles mesmos. Portanto, tudo que está sendo feito está agregando uma energia, e essa energia está neles mesmos, essa energia negativa da dor que estão causando a essas mulheres. Isso tem que acabar imediatamente. Todo ser deve ser livre. Todo ser deve ser livre. Fora isso, há a questão também no mundo da escravização. Toda a estrutura no mundo está montada para escravizar o próximo, né? Há pessoas, muitas vezes, na China, isso também vale para outros lugares do mundo, ganhando $1 por dia, trabalhando de uma forma precária, com péssimas condições de trabalho, sem nenhuma lei, nem nada que protejam eles. Essas são pessoas que vivem numa casa, muitas vezes de lata, fazendo uma refeição por dia com alimentos extremamente baratos, por exemplo, com arroz apenas e mais nada. Essas pessoas muitas vezes não têm outra saída a não ser fazer isto, trabalhar em fábrica 15, 16 horas por dia, ganhando $1, $2 por dia. Isso é outra coisa que tem que acabar. Parar de escravizar o próximo, parar com isto. Como pode fazer isso com o próprio irmão? Há praticamente mais de 2 bilhões de pessoas vivendo na pobreza. Em 8 bilhões de pessoas no mundo, 2 bilhões de pessoas vivendo na pobreza, na miséria. Como pode acontecer isso? Fazer isso com os próprios irmãos, tirando assim também a sua liberdade. Como uma pessoa vai expressar o máximo de sua capacidade quando ela é escrava e toda a energia dela é gasta
sendo escrava de um outro, ou seja, enriquecendo um outro. Fora isso, há a questão também do que fazem com os animais. Não poderia deixar de citar isso, que também é tirado a liberdade dos animais. Vale lembrar que toda a dor do animal fica gravada na sua memória muscular e fica gravado, né? E quando você consome a carne do animal, você está consumindo essa dor. E isso pode gerar até mesmo uma depressão. É bom deixar bem claro isso. Alguns dados do que acontece e fazem com os animais todo santo dia. 6 milhões de animais são mortos por hora para alimentar a raça humana. A pecuária é responsável por mais de 51% das emissões de gases com efeito estufa. 56% da água nos Estados Unidos é usada para cultivar alimento para o gado. 1 quilo de carne exige 2.500 litros de água. A agropecuária é responsável por 91% da destruição da Amazônia. 20 mil pessoas morrem por ano nos Estados Unidos por bactérias vindas de animais. É importante deixar muito claro que não há necessidade de consumo de carne, de nada animal para a sobrevivência, para a saúde ou para qualquer objetivo que seja nos humanos. Pode-se ter os mesmos benefícios, saúde, longevidade e o suprimento de todas as necessidades biológicas apenas com alimentos vegetais, verduras e grãos. Não há necessidade de consumo de alimentos de origem animal. O alimento de origem animal é um subproduto que vem dos vegetais, dos grãos, das verduras. Ou seja, aqueles nutrientes que tem nos grãos, verduras, legumes, eles vão para a carne do animal. Ok? Então você não precisa consumir a carne do animal para ter esses nutrientes. Você consome a primeira coisa, que seria os grãos, legumes e verduras. E você está suprido com as mesmas características, os mesmos nutrientes que teria na carne. Tudo isso que antes era divulgado que é preciso de consumir alimentos de origem animal para se ter saúde, para se ganhar músculos, na época todos esses fisiculturistas e tal ficavam divulgando para se comer carne, tomar leite, etc. Porém, isso já foi provado que é um verdadeiro mito. Não é necessário nada disso. Há centenas, milhares, milhões de atletas veganos que inclusive têm um desempenho esportivo muitíssimo melhor, um físico muitíssimo melhor muitas vezes, com alimento de origem vegana. Além disso, dá para se ter uma alimentação extremamente saborosa. Há milhares de tipos de alimentos que são veganos, por exemplo. E quando você muda para esse tipo de alimentação, a sua frequência energética ela também eleva. Pois o alimento de origem animal ele deixa a sua frequência energética mais densa, pesada, deixa você como posso explicar? Mais preso à matéria, né? Quando você muda a sua alimentação, seu corpo fica mais leve, sua frequência energética fica mais alta, seu corpo fica mais limpo. Você consegue até mesmo ter um desempenho melhor na vida, nos estudos, no trabalho e etc. Devido a isto. O seu corpo tem menos trabalho para ficar digerindo os alimentos. Ele consegue trabalhar de maneira mais fácil. E você, com isso, consegue produzir as coisas na vida de uma maneira muitíssimo melhor. Portanto, tudo que fazem com os animais, essa dor causada tem que acabar. Fora o que fazem de matança para que as pessoas consumam os alimentos, há também a questão do que fazem sapatos com os animais, bolsas,
o couro e etc. Isso também deve acabar. A maneira de você contribuir para acabar com isso é simplesmente não consumindo carne, não consumindo nada de origem animal, não comprando jaquetas, bolsas, sapatos de couro animal, não comprando nada de coisas de origem animal. Você já está contribuindo para acabar com isso. É muito simples. Basta que você mude o que você consome e passe a consumir apenas coisas sem origem animal, que você está contribuindo para acabar com a dor dos animais. Os animais, eles têm consciência, eles são irmãos, nossos irmãos. Estão aqui também para evoluir, crescer, se desenvolver e também serem livres. Como eles vão crescer, se desenvolver se estão matando eles o tempo todo, se estão torturando eles o tempo todo, se estão usando eles apenas como um objeto para se ganhar mais dinheiro ou para usarem para serviços, para trabalho escravo, como é feito com as mulas, muitas vezes, os cavalos, os camelos na Índia, né? Então, toda essa dor que é causada aos animais também tem que acabar. Outra coisa é o que fazem com o meio ambiente. Toda essa poluição, toda essa loucura humana de consumo exagerado está causando muito ao meio ambiente. E a China é um dos maiores responsáveis pela emissão dos gases do efeito estufa no mundo. O país emite cerca de 9,825 milhões de toneladas de CO2 e é responsável por 28% de todo o gás carbônico emitido no mundo. Toda a destruição que estão fazendo ao meio ambiente, devido a esse consumo excessivo de tudo já traz e vai trazer cada vez mais efeitos na nossa vida desagradáveis, extremamente desconfortáveis. Todas essas mudanças climáticas de uma hora para outra, que uma hora está muito frio, outra hora está muito calor, uma hora está chuva, outra hora está um calor tremendo, tudo isso é devido ao que já foi feito ao meio ambiente. Tem algumas coisas que dizem que já é até mesmo irreversível. Já foi falado uma vez que uma das formas de acabar com o planeta Terra, por exemplo, é com o aquecimento global, que se a Terra chegar a uma temperatura tão elevada, não é suportável mais, então tende, fim, acabou. E com o que estão fazendo, isso pode chegar e não vai demorar muito. Ainda dá tempo de reverter isso? Provavelmente sim, desde que mude, desde já, o comportamento e passem a viver de uma forma mais ecológica. Isso vale desde da pessoa, de cada ser e principalmente o que fazem nas fábricas na China, Estados Unidos e outros países que poluem extremamente o planeta Terra. Isso é outra coisa que precisa acabar. As pessoas precisam pensar mais nessa parte do meio ambiente. Afinal, se chegar a um ponto que não dá mais para se viver na Terra, do que adianta ter tanta evolução tecnológica, coisas materiais, etc. O que adianta se poluir tanto que não dá nem sequer para viver mais aqui? Pensem nisso. Outra coisa é o que fazem os empréstimos. A crise que aconteceu em 2012 foi devido a essa loucura de ficar fazendo empréstimo para todo mundo. Empréstimo atrás de empréstimo, mesmo que a pessoa não possa pagar. Tudo isso gerou aquela crise. Depois aquele monte de pessoas sem nada. Perderam casa, perderam dinheiro, perderam tudo. É claro que os lá do alto, muitas vezes, eles não são prejudicados. É como sempre, as pessoas lá embaixo, que é as que mais sofrem. Recomendo que assistam um filme Trabalho Interno. Lá mostra explicitamente tudo o que eles faziam, né? E eu acredito que hoje ainda isso acontece muito, continua acontecendo, isso que é o pior. Leia o livro também do Alan Greenspan, O Mapa e o Território. Ele é o diretor, foi o diretor da Fed, lá dos Estados Unidos, que é como se fosse o banco aqui do Brasil,
Banco Central do Brasil. Ele mostra a realidade do que acontece ali. Fica se fazendo empréstimo para quem não pode pagar. Isso gera, depois de um tempo, uma bolha. E depois gera uma crise, muitas vezes mundial. E todo mundo é afetado. Desde quem não tinha nada a ver com aquilo. Porém, os caras lá que estão fazendo essa bolha, essa crise, muitas vezes eles não são afetados. Isso que é o pior, né? Portanto, empréstimos, fazer dívida, é uma outra coisa que tira a sua liberdade também. Assim que você faz uma dívida, você está escravo. Escravo de pagar aquilo. Então a liberdade que você tinha antes já está comprometida. Você tem um valor X a pagar todo mês, no qual você precisa ficar cumprindo, fazer de tudo para que aconteça. E o universo é uma coisa instável, né? É assim. Como que você, por exemplo, faz uma dívida e acha que vai ter aquele mesmo dinheiro por 5, 10, 20, 30 anos. Né? É uma coisa, às vezes, que não dá para se prever em uma data tão extensa assim. Então, quando você faz uma dívida, você também está tirando sua própria liberdade. Pense 1 trilhão de vezes antes de fazer uma dívida. Que essa é uma outra corrente que você está pondo em você mesmo. Bem, essas coisas que eu citei são coisas que tiram a liberdade de um ser e precisa acabar. Né? Precisa acabar, como eu disse, na parte do empréstimo, tanto quem fica fazendo empréstimo para quem não pode pagar, tanto as pessoas que vai pedir empréstimos. Se você não tem dinheiro para comprar algo, você não compra. Você guarda o dinheiro, junta. Né? Depois de um tempo, você simplesmente compra. Não queira com ego tudo na hora, naquele momento. Querer forçar o acontecimento das coisas é ego puro. Bem, eu citei algumas coisas então que tira a liberdade do ser. Agora vou citar como você ser livre no mundo. A primeira coisa, a mais importante, né? As pessoas deixam essa primeira coisa mais importante como terceira, quarta ou última coisa, muitas vezes nem sequer pensam nisso nunca. Mas a primeira coisa mais importante é o relacionamento seu com Deus. Se isso não estiver bem, todo o resto fica praticamente impossível. Então, primeira coisa, relacionamento seu com Deus. Você deve ter todo dia momentos de silêncio, momentos também de oração, de introspecção, de poder se isolar do mundo e ficar olhando só para dentro de si. É nesses momentos que você vai ter o vislumbre de Deus. E como isso acontece? Você sente uma paz tremenda no seu ser, uma ausência de pensamentos, uma ausência de qualquer tipo de medo, ansiedade, qualquer coisa do mundo. Você fica literalmente em paz total. Quando você sente essa paz total, é porque a presença do Espírito de Deus está ali. É muitíssimo simples. Com a prática constante de momentos de silêncio, alguns minutos por dia, diversas vezes por dia, chega um momento no qual você tem essa presença, você sente o tempo todo. Então você está no mundo, mas não é do mundo. Você não tem mais medos, não tem mais ansiedade. Você é equilibrado o tempo todo. Não é mais instável, você é estável, equilibrado. Nada mais lhe atinge. Nada pode causar-lhe medo, sofrimento, nada. Você já está no estado de Cristo ou de Buda, um iluminado. Mas até isso chegar, você deve fazer as práticas, como eu disse, momentos de silêncio, de meditação, introspecção, parar, pensar, se acalmar, oração. Tudo isso é importante para chegar nesse momento em que você não precisará mais fazer nada, que isso já é tão natural, está tão dentro de você que não é mais necessário fazer nada. As pessoas muitas vezes tentam por conta própria ficar fazendo as coisas sem se relacionar com Deus. E por isso cometem tantos erros. Quando você está se relacionando com Deus, sentindo essa presença, você está também tendo a direção do que fazer na vida. Quando você realmente sente a presença de Deus, do Espírito, você sabe exatamente o que deve fazer na vida. Não o que seu ego quer, mas o que é melhor para você e para um bem maior.
E com isso você toma apenas as melhores decisões da vida. Você não erra. Tudo que você faz dá certo. Pois você está sendo guiado não por um ego, por você ou por outro ego, mas sim por Deus. Tudo isso estando em ordem, seu relacionamento com Deus estando bom, perfeito, então as outras coisas vai ficar extremamente fáceis de conseguir. A segunda coisa é estar bem emocionalmente, equilibrado. Sem isso não há liberdade. Quando eu digo bem emocionalmente, significa que você é feliz, é alegre, tem amor, independente de qualquer coisa externa. Você não depende de ninguém, não depende de nenhuma situação, nenhuma condição, nada. Você está bem, você é bem, é amor, independente de qualquer coisa. É simples assim. Então você não tem instabilidade. Você está sempre feliz, alegre e bem. Se você não é bem emocionalmente, fica muito fácil cair na lábia de uma pessoa, ser passado para trás, ou buscar suprir essa carência em alguém. E isso muitas vezes acaba levando ao sofrimento, pois você pode escolher de uma forma emocional. Ou também suprir essa carência emocional comprando coisas, ou também comendo coisas e ficando acima do peso. Enfim, as pessoas suprem, cada um da sua maneira. Muitas vezes suprem com comida, outros suprem comprando coisas, sendo consumistas. Outros suprem buscando a atenção das pessoas. Mas se você estiver bem emocionalmente, você não precisará de nada disso. Você já está bem, não precisa de nada. Isso estando bem, é importante também a terceira coisa, estar bem financeiramente. Se não está bem financeiramente, é difícil, pois nós aqui estamos num corpo biológico que precisa também ser alimentado, né? Todo mundo precisa ter boas roupas, precisa ter um bom lugar para viver confortável. Portanto, estar bem financeiramente é extremamente importante para que você tenha uma vida confortável, boa. Né? Se as duas coisas que eu citei anteriormente, e principalmente a primeira coisa, seu relacionamento com Deus, estiver em dia, será extremamente fácil você estar bem financeiramente. Basta você ouvir a intuição e ali terá ideias do que fazer, negócios a criar ou serviços a prestar. Tudo que irá ficar extremamente fácil você ter essa abundância financeira na sua vida. Toda a criatividade, tudo de bom estará vindo direto do Criador, de Deus. Então estará vindo o melhor para você, o melhor para você fazer. E com isso é praticamente impossível que você não tenha prosperidade, não tenha dinheiro, abundância e tudo aquilo que você necessita para ter uma vida confortável e boa. Fora essas três coisas, a quarta coisa para se ter liberdade é não depender de nada nem ninguém, nem fisicamente, nem financeiramente, nem emocionalmente. Então, para você ser livre, é preciso que você esteja totalmente bem, suprido dessas coisas por conta própria, sem precisar de ninguém, de nada externo. Pois, se você precisar de uma coisa externa para suprir isso, isso já pode estar afetando a sua liberdade. É muito simples, se você depende, por exemplo, de alguém para ser feliz, para estar bem, você não é livre. Se você depende de alguém para ter seus bens financeiros, para ter sua comida, lugar onde morar, etc., você também não é livre. Se você depende de alguém para estar bem emocionalmente, você também não é livre. Para você estar livre, não pode ter dependência de nenhum desses três fatores. A quinta coisa é soltar os desejos, soltar tudo. Para você ser livre, é preciso que você solte tudo, o mundo, solte seus desejos. Não significa que você não pode ter desejos ou que você não pode ter as coisas, mas significa que essas coisas não mais lhe aprisionam. Não tem porque tem que ser, não. Você tem desejos, tem, quer as coisas, mas se não tiver também está tudo bem. Você não é escravo dos seus desejos. E para isso é preciso ter um ego extremamente forte para não ser refém dos desejos. A maioria das pessoas são refém dos desejos. Vivem uma vida toda, às vezes, apenas atrás de suprir um desejo atrás do outro. E os desejos, eles nunca cessam.
O ego nunca para. Então, se você depender disto, de ficar suprindo isto, você passa a vida toda e isso nunca acaba. E o sexto, que eu acho uma das coisas mais importantes, é não participar de nenhuma estrutura, nem grupos, igrejas, organizações, nada. Isso eu já sabia muito desde cedo. Desde a época da escola eu já evitava participar de qualquer grupinho, qualquer coisa de organização. Nunca frequentei igreja, nunca frequentei nenhuma organização. Pois isso também tira a sua liberdade. Existe uma coisa chamada overmind, que muitas vezes quando você se junta a um grupo de pessoas, é como se sua mente dissipasse e ali está uma mente coletiva. É como se você não mais pensasse por conta própria e sim pensasse no coletivo, como se estivesse hipnotizado. Isso acontece geralmente quando se está num grupo. Então, para se evitar isso e ser livre de fato, não participar de nenhuma estrutura. Nenhuma estrutura vale a pena. Não se você quer ser livre de fato. Para ser livre de fato, não participar de nenhuma estrutura. Portanto, a coisa mais importante é liberdade primeiro, interna, dentro. Os pensamentos, sentimentos, emoções e padrões de comportamentos. E depois, tudo o resto terá também a liberdade. É importante também entender que existe uma coisa chamada completude. Isso é extremamente importante para se ter liberdade. Completude é não ter nenhum tipo de padrão de pensamento, sentimento ou comportamento repetitivo. Tudo é feito com consciência. Para isso basta que você pense, que você analise sempre, se autoanalise, olhe para dentro. Com isso fica muito fácil você não ficar preso a padrões. Muitas pessoas vivem a vida roboticamente, presas a padrões, fazem a mesma coisa todo dia, pensam, sentem a mesma coisa todo santo dia, assim vai a vida toda e muitas vezes nem percebem. É preciso estar livre disso, tendo completude, ou seja, toda ação que você fizer é feita com consciência. Nada é feito roboticamente, tudo é feito com consciência. Basta você ficar atento a cada coisa que faz na vida e fazer com consciência. Para finalizar o vídeo, há uma coisa que eu chamo de desperdiçadores de tempo, ou seja, desperdiçadores de vida. Isso também é algo que tira a sua liberdade, pois você deixa de fazer aquilo no qual você deveria estar fazendo, seja crescendo, estudando, evoluindo, contribuindo com algo no mundo. Quando você fica desperdiçando o tempo em uma coisa inútil, você deixa de fazer o que deveria estar fazendo. O primeiro desperdiçador, que é o que eu mais vejo o tempo todo, está já uma situação crítica, no mundo todo praticamente, é o celular, o smartphone. As pessoas têm gastado muitas e muitas horas da sua vida, na frente de uma tela, de um celular, seja vendo redes sociais, seja brincando, seja joguinho, seja fotinha, seja conversando. Tudo isso é um desperdiçador de tempo. É um tempo gasto inútil. Inútil. Tempo que você deveria estar evoluindo. É extremamente triste quando, depois que você sai da sua vida, você está, por exemplo, no astral. E você está de cara com você mesmo. E vendo que deveria ter feito isso na vida. E você não fez nada. Desperdiçou todo o tempo. Inutilmente. Desperdiçou, muitas vezes, na frente de redes sociais, na frente de um celular, numa tela, rodando o dedo. Olhe para você mesmo como uma terceira pessoa, com a mão, numa tela, rodando um dedo, horas da vida. E você mesmo se analisa o que você acha disso. Então você toma a sua conclusão se deve continuar fazendo isso ou não. Outro desperdiçador de tempo é a TV. Isso já não é mais tanto como antes, mas antes as pessoas passavam horas da vida vendo novela, vendo programas inúteis, vendo um monte de besteira. Isso é mais um desperdiçador de tempo que rouba a sua vida, rouba seu tempo. Não vale a pena gastar tempo com isso.
O tempo é extremamente valioso, você deve usar da melhor forma, ou seja, evoluindo. Outro desperdiçador de tempo são joguinhos. Joguinhos não levam a nada, muito pelo contrário, às vezes te deixa viciado. Esses jogos violentos, por exemplo, ele pode também causar problema, te deixar uma pessoa até mesmo mais violenta, né? O cérebro, ele não sabe distinguir o que é real e o que é um jogo. Então, quando você fica em joguinho, o seu cérebro ele não sabe distinguir. Se você está num joguinho de tiro, coisa violenta, por exemplo, ele acha que aquilo ali é real. Isso faz um extremo mal para o cérebro ficar consumindo esse tipo de informação. Outro desperdiçador de tempo, que eu acho um dos mais acontece no mundo atual, são as redes sociais. Para quê? O que lhe interessa ficar vendo a vida do outro? Vendo onde o outro está indo comer, onde o outro está indo passear, o que está fazendo da vida. Ficar vendo fotinha, textinho. O que isso lhe acrescenta na vida? Não acrescenta nada. Pelo contrário, rouba o seu tempo, rouba a sua vida. Você poderia estar, por exemplo, lendo um livro, te traz crescimento, poderia estar estudando, estar meditando, estar se exercitando ou caminhando, ou pondo em prática alguma ideia, alguma inovação, mas está perdendo tempo na frente de um celular ou de um notebook vendo rede social, coisa inútil. Não leva a nada ficar vendo besteiras numa rede social. A rede social foi feita para que haja uma troca de informação importante. E as pessoas usam apenas para coisas inúteis, ficar postando fotinha de coisinha que faz a vida, de que vai na praia, de que vai no shopping. Isso não leva a nada. De coisas que estão comendo, de cachorrinho, etc. Isso é um extremo gasto de tempo inútil. Outra coisa são fofocas. O que as pessoas mais gostam de fazer é falar. Mas não é falar coisas realmente importantes. É falar besteiras inúteis. Isso também não leva a nada. Conversar é uma grande perca de tempo. Tempo que você poderia estar, por exemplo, em silêncio, conversando, não com o seu ego. Ego falando com ego não leva a nada. O que as pessoas ficam fazendo o tempo todo é uma conversa de ego. Um conversa falando sobre suas coisas do ego, o outro responde com as coisas do ego. Ego falando com ego. Não é centelha divina que você está falando ali. Muitas vezes é apenas ego. Em vez disso, poderia, por exemplo, estar em silêncio, ouvindo a Deus, o que deve fazer da vida, fazendo algo de importante para o mundo e não perdendo tempo com fofoca. Conversar é uma grande perca de tempo. Então, todos esses entretenimentos inúteis que eu citei são grandes desperdiçadores de tempo. Né? Rouba seu tempo, ou seja, rouba a sua vida. Você deixa de fazer algo de importante que poderia estar fazendo com o seu potencial humano. O fato de estarmos aqui num corpo humano é uma coisa extremamente valiosa. Vale ouro, ouro. Devemos fazer bom uso disso e não desperdiçar, como todo mundo anda fazendo. É crítico isto. Crítico. O mundo está dessa forma exatamente por isso, pois as pessoas estão desperdiçando cada segundo do tempo de uma forma inútil. E a coisa mais importante é você entrar em fluxo com o universo. Isso que vai acabar com qualquer forma de escravidão, fazer você ser livre de fato. E contribuir para que todos sejam livres também. O que é entrar em fluxo com o universo? É fazer o máximo da vida todo santo dia. Trabalhar, estudar, ajudar, contribuir com os irmãos todo santo dia, o máximo. O máximo do seu potencial. Já foi falado por Osho uma vez. O que é o máximo? O máximo é se você tem capacidade de 1000, você dá 1000. Se você tem capacidade de 1 milhão, você dá 1 milhão. É o seu máximo. Para um, o máximo pode ser uma coisinha de 100, o outro máximo é 1 bilhão. Você dá o seu máximo. Pega todo o seu conhecimento, toda a capacidade que você tem e faz o máximo de uso disto para um bem-estar geral, para uma contribuição com o mundo. Fazer o máximo. Isso é todo santo dia, de segunda a segunda. Natal, Ano Novo, Carnaval, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, etc. Todo santo dia. Fazer o máximo da vida. Nesta ou outra dimensão, nesta ou outra vida. Assim você entra em fluxo com o universo. Estudar o máximo possível, todo santo dia, um livro difícil atrás do outro.
Trabalhar o máximo possível todo santo dia. Cada vez mais complexidade, cada vez mais crescendo, evoluindo. Assim você entra em fluxo com o universo, assim você contribui com o todo, pois você está agregando um monte de informação, trazendo um crescimento, não só para si, mas para todo o cosmos. Quando você cresce, você contribui para que todo o cosmos também cresça. Então, fazer o máximo possível, todo santo dia. É assim que você entra em fluxo, é assim que você se torna livre, é assim que você não tem doença, não tem nada que lhe atinge. Você está sempre bem. Pois o que gera a doença é muitas vezes não fazer nada na vida, que cria antimatéria e que depois gera um problema, gera outro, gera N doenças. Quando você está em fluxo com o Criador, fazendo o máximo, expressando todo o seu potencial, nenhuma doença pode lhe atingir, nada pode te atingir, nada. Somente o bem, o amor e tudo de bom. Bem, esse foi o vídeo Liberdade. Espero que esse conteúdo tenha lhe contribuído na vida. Isso é mais uma contribuição para o mundo. Eu acredito que se você pegar a mensagem desse vídeo e aplicar em sua vida prática, você já passa a ter mais liberdade na vida, muita liberdade. Se precisar, pegue esse vídeo, assista mais uma vez, pare nas partes que não entendeu e volte. Pesquise, pense, analise, volte e assista mais uma vez se for preciso. Reflita. E depois coloque em atitudes práticas na vida e você verá como isso trará mais liberdade para a sua vida e como essa liberdade é a melhor coisa que você pode ter na vida. Muita paz e luz para todos. Obrigado.